Olá, eu sou o Sandro Farias e começa agora mais um Ocupação. Aqui a gente coloca os estudantes universitários frente a frente com os deputados. E hoje nós vamos discutir um tema muito presente no nosso dia a dia, as fake news. Mas antes eu dou as boas-vindas aos nossos estudantes do estágio visita, que serão os protagonistas desse debate. Palmas para vocês mesmos. Bem-vindos. E quem vai responder as perguntas dos nossos estudantes são os deputados Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Antes de passar as perguntas, vamos ver o que os estudantes fizeram nesta semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Dá só uma olhada. Região Norte e Nordeste aqui presente na Câmara dos Deputados. Ocupação! Meu nome é Felipe, sou do Rio de Janeiro, estamos aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai participar do programa Ocupação. Galera, meu nome é Matias, sou de Teresina, Piauí. A gente veio para o estágio visita e estamos no Ocupação! Pensando e agindo coletivamente, construímos o futuro que queremos ter. Hashtag Ocupação. É muito bacana, né, essa interação do parlamento com os estudantes. Obrigado a todos que mandaram as fotos. Você que está em casa, ficou com vontade de participar também? Então entre no nosso site e saiba como se inscrever. Também conheça os nossos outros programas voltados para a educação, para a cidadania. Hoje a gente conversa sobre fake news. A maioria daqui já deve ter recebido ou enviado uma fake news, termo usado hoje para boato ou notícia falsa. Verdade, gente, que já receberam? Acho que quase todo mundo, né? Este ano nós teremos eleições e as fake news estão preocupando juristas, tribunais eleitorais e toda a sociedade. Como identificar e coibir essas mensagens? O jornalismo da TV Câmara preparou um VT de como andam essas discussões aqui na casa. O Congresso é, ao mesmo tempo, alvo e palco desse debate. Em ano de eleições, parlamentares vão estar na mira de muitas notícias falsas. Mas eles também podem propor uma solução. O problema está identificado e começa lá com a notícia feita sob medida para cada gosto. A comparação é com as bombas inteligentes na guerra, né? Antes as bombas eram burras, né? Jogava a bomba do alto, se acertasse ali tudo bem. Agora é um ataque muito mais dirigido e efetivo no alvo que é o eleitor. Notícias direcionadas e as mais comuns, as falsas, ajudam a destruir o debate político e a própria democracia. Por isso, no começo de junho, o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma medida inédita. Mandou remover do Facebook postagens contra a pré-candidata Marina Silva. Para além dessa medida, alguns partidos já assinaram um documento se comprometendo a evitar a divulgação de notícias falsas. O que pode ser pouco diante do tamanho do problema. Por isso é tão importante que cada pessoa faça uma checagem das informações antes de compartilhar. É importante também que façamos uma campanha de levar informação à população e para que todo cidadão que receba uma notícia pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, antes de retransmitir essa notícia, procure buscar outros meios de informação para saber a veracidade desses fatos. De fato, é muito importante checar tudo que a gente vê na internet de uma maneira geral, né? Olhando outras fontes antes de repassar uma mensagem que pode ser fake news. Mas vamos começar hoje com as perguntas que os estudantes estão aqui para isso. Por favor, em que lado vamos falar? Diga desse lado aqui, quem é que vai falar? Diga seu nome para a gente e de onde você vem e o que você cursa. Olá, meu nome é Daniel, eu sou de São Paulo e estudo Engenharia de Produção. E você quer perguntar para quem? Acho que pode ser uma pergunta aberta para os dois. Maravilha, vamos lá. Deputados, eu queria saber se vocês acreditam que a atual conjuntura eleitoral, com a maior pulverização das candidaturas e também uma maior ênfase das campanhas nas redes sociais, podem agravar os problemas das fake news. Não precisa tirar para o ímpar, não. Vamos começar aqui com o deputado Pancera. Boa tarde a todos, todas aí. É um prazer estar aqui falando com esses jovens, né?
que o Estado de Visita só para elogiar, é um grande programa da Câmara e que dá muito certo. Eu acho uma iniciativa sensacional. Em relação às fake news, ainda não dá para a gente dimensionar, na minha avaliação, exatamente o impacto disso nas eleições, porque é tudo muito novo. A gente não sabe ainda qual o impacto que a internet terá efetivamente nas eleições. Se a predominância da informação ainda passará pelos canais regulares de televisão, ou se efetivamente a internet vai substituir esses canais de diálogo e interação com o eleitor, com a população como um todo. Agora, existem boas iniciativas. Os próprios meios de comunicação estão criando assim, movimentos, né, e montando estruturas para checagem de informação e conferência de informação. Então, essa questão nós ainda teremos que ver como se dará no processo eleitoral. Mas o mais importante é que os partidos e os candidatos efetivamente se comprometam com a verdade, né, ou no mínimo de não disseminar aquilo que não é verdade, e que a Justiça Eleitoral consiga, de fato, ter agilidade para aplicar o rigor da lei, tanto do Código Civil da internet como do Código de Processo Civil, né, que existem alguns mecanismos que podem efetivamente atuar sobre a disseminação de notícias que não são verídicas. Deputado Raul? Olha, eu acredito que vai influenciar, sim, desconstruindo os candidatos. A força da destruição, da desconstrução, é muito maior do que a força de construir um nome, seja na iniciativa privada, familiar, mas principalmente na vida pública. É muito difícil você construir um nome, zelar pelo nome, mas para destruir é muito rápido. Tanto que a mentira, a intriga e a fofoca vêm desde o começo, né, dos tempos. E tanto que o pecado que Deus mais abomina é a intriga. Né? De todos os pecados, é a intriga, porque ela é irreparável. Então, E o problema hoje, claro que como autor de projeto, e tenho debatido essa matéria há muito tempo, agora tem o deepfake, que é pior ainda. Ele pega um vídeo, troca o rosto das pessoas, coloca a fala como se fosse a pessoa. Então, o estrago e o tempo de campanha muito curto, qualquer matéria, qualquer vídeo, qualquer fake news que vier, qualquer mentira, intriga, meia-verdade, ela é destrutiva. Então, nós temos que estar bem atentos. A questão da intriga, da mentira, do fake news é antiga também na política. Né? Nas primeiras eleições nossas, eu enfrentava um adversário que ele colocava duas pessoas em 20 pares de duas, entrando e saindo nos ônibus para falar mal do candidato adversário. Então, são técnicas antigas que agora, pelo poder, que é o maior poder de comunicação da história da humanidade, né? Que é a rede, que é maior do que a da televisão, maior do que a do rádio e muito maior do que os jornais. Imagine, uma notícia no jornal faz um estrago no político, notícia negativa, imagine agora na rede. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu acredito que o TSE, com essa medida que tomou, e a discussão, ela tem que continuar para poder saber o que nós temos que fazer no futuro. Para essa eleição está muito em cima, né? Mesmo assim, temos essas medidas do tribunal e conscientizar a população. Isso aí. Eu quero até agradecer aos deputados pelas respostas curtas. A gente tem muita gente para perguntar hoje, o tema é bastante envolvente, né? Tem muita gente interessada. E aquilo que o deputado estava falando, né? A mentira é antiga, nova é a plataforma em que se realiza, né? Vamos lá, pergunta a você, qual é o seu nome? Carla, eu falo de Saltinho, Santa Catarina. Eu gostaria de perguntar, pode ser para o senhor Luiz, para o senhor Celso, desculpa. Eu gostaria de perguntar qual a sua posição em relação ao déficit de vacinação que vem ocorrendo esse ano e na saúde pública, que em relação que vem da fake news, porque eu acho que isso está gerando um grande impacto, principalmente para as crianças que estão deixando de ser vacinadas. O problema da responsabilidade da produção e a disseminação das informações, ela tem que, de fato, a gente tem que buscar a forma de combater. Né? Não é fácil, porque tudo é muito novo. Esse ano que nós aprovamos a lei de sigilo de dados da internet,
que é uma grande lei que essa Câmara aprovou, o Senado também aprovou, que terá impacto futuro muito grande na circulação de informações, né? Então, existe a fake news que gera o fato e existe a fake news da fake news, aquele que dimensiona muitas vezes o impacto da notícia falsa para dizer que determinado órgão público não cumpriu com o seu papel, então ele joga para cima da fake news a responsabilidade, né? Então também a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com essa questão. Mas é fato, a gente tem que combater o que é preconceito, porque nesse caso da vacina é preconceito, né? Você é uma responsabilidade social, obviamente, mas trabalhou em cima da questão de preconceito das pessoas em relação a remédios e o impacto que isso tem na saúde pública. Obrigado, deputado. Vamos aqui à próxima pergunta. Você. Olá, meu nome é Simone, eu sou de Porto Velho, Rondônia e curso Direito. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Raul. Eu queria saber quais são as medidas que ele e a assessoria dele tomam para combater, evitar as fake news e a disseminação, sabendo que já tem as medidas do TSE e que a disseminação é muito fácil, mas o combate e a retirada é completamente difícil. Obrigado. Muito bem, muito boa pergunta. Primeiro, eu tenho que zelar pelo meu Facebook e pelo meu WhatsApp, pelo meu Twitter, pelas minhas mídias. Então, eu pessoalmente, minha equipe, né, cada um faz uma função. Primeiro, eliminar o contraditório negativo que vem entrar no meu Face para me atacar. O Zuckerberg, quando criou o Facebook, e isso está no filme dele, já assisti várias vezes, ele fala assim, eu criei a rede de Facebook para fazer amizades, para arrumar namoradas, para encontrar a família e não para virar um campo de guerra. Então, o que eu faço? Eu elimino, a pessoa entrou xingando, eu vejo se tem recuperação, se não tem, eu mesmo elimino. Segundo, no WhatsApp, todo fake news que eu recebo, que eu falo, isso aqui é fake news, eu coloco no boato.com, né? E já vejo. E agora tem o Estadão, tem a Folha de São Paulo, vários meios, o Globo, todos estão trabalhando rapidamente. É um monte de mentira, um monte de inverdade, meias verdades, meias mentiras. Então, você fica... e eu gasto um tempo, você fica perdendo tempo. Eu estou tentando educar também os grupos aos quais eu participo para que saia dessa bobagem, né? Porque estão destruindo o Brasil com essa sanha de querer eleger algum candidato, todo dia querem destruir o país, que nada vale, ninguém presta. Daqui a pouco nós não podemos nem morar mais no Brasil, porque tudo não presta. Nós construímos uma civilização do jeito do Brasil, né? Bem ou mal, nós chegamos ao ano 2018, né? Com 500 anos desde o descobrimento do Brasil. Então, eu tenho muito amor e muita dedicação para que a gente possa buscar a verdade. A verdade liberta. Esse é o ponto. Não adianta mentira, meia-verdade. E a verdade é que liberta. Ela que traz o saber, ela que traz o conhecimento, ela que traz a evolução. As mentiras, né? Como o Goebbels, né? Goebbels, que fez o maior desastre do mundo, Hitler, ele dizia que as mentiras, grandes mentiras que movem as grandes massas, mas é a verdade que liberta, que traz o progresso. Ele trouxe 70 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Então, temos que buscar e almejar sempre, viu, Ted, a verdade e a justiça, né? O certo e o correto. Até completando esse raciocínio do deputado, o Goebbels falava que uma mentira dita não sei quantas mil vezes vira uma verdade, né? Tomar cuidado com isso. Parece que você é a próxima a perguntar aí na plateia, né? Meu nome é Ana Luísa, eu sou de Maringá, no Paraná, e a minha pergunta é para o deputado Raul. Eu queria saber se o senhor acha que é o papel institucional do Estado regular e legislar sobre as fake news e qual seria uma forma efetiva de evitar a ocorrência delas. Nós já temos um arcabouço jurídico no Brasil, né? O Panceira colocou aqui, você tem vários, né, dispositivos legais. O que se discute na Câmara, e eu sou autor de 2 projetos, se devemos avançar nessa regulação ou não. Porque a autorregulação é muito, muito difícil. Eu estou com um projeto há 16, 17 anos para regulamentar a propaganda destinada a crianças na televisão brasileira e não consegui aprovar. Mas nós conseguimos, nesses anos todos, com o Instituto Alana, todos que defendem a criança, a infância, a adolescência, criar uma consciência nacional junto com a consciência internacional.
A Câmara dos Deputados, nem sempre um projeto tem que ser aprovado. Ele cria um debate, ele cria um ambiente. O ano passado, aqui nesse ambiente, foi feito um seminário pela TV Câmara sobre fake news. Estava começando. Ao final do debate, que eu estava presente, um presidente da Associação Brasileira de Jornais e o outro do jornalista, ele falou, não, infelizmente vamos ter que ter uma regulamentação, e não fizemos ainda. A lei de dados é muito importante, porque harmoniza com a legislação europeia e dos países do norte da América. Então, mas o fake news, nós temos que aprender, precisa regulamentar, precisa punir o provedor, precisa alguma coisa. Então, nós também estamos aprendendo, esse é o ponto central. Obrigado, deputado. Próxima pergunta aqui no palco. A pergunta é para o senhor. Deputado Celso Pancera, certo? Celso Pancera, isso. Eu queria saber, assim, porque a gente sabe que o período eleitoral está se aproximando e cada vez mais as disseminações, né, de notícias falsas se propagam em uma velocidade muito rápida. E nós sabemos que o senhor é do PT e o candidato do seu partido ele lidera as pesquisas e então elas se propagam ainda rapidamente. E eu queria saber assim, até que certo ponto e como é que o seu partido ele pretende combater as fake news para que assim, porque a gente sabe que a justiça eleitoral ela muitas vezes tem um prazo para responder e os danos que essa notícia falsa causa muitas vezes são irreparáveis e pode prejudicar uma eventual vitória do partido. Eu até complemento que nós vamos ter, se não me engano, uma das eleições mais rápidas, né, depois da redemocratização do país. Essa eleição ela é nova em todos os sentidos, né? Tem o fundo público que vai financiar as campanhas, o que já é um bom avanço, né? E o tempo de campanha reduziu de 90 para 45 dias, então é muito rápido. Tudo o tempo de televisão também de exposição, o programa de televisão é bem menor, ele é menos da metade do tempo anterior, então realmente tem um conjunto de diferenças aí. Como método, a gente separa aquela notícia que é claramente mentirosa. Então você separa. Aí, dependendo do tom da fala de quem postou, a gente elimina ou responde. Se for um tom desrespeitoso, se já elimina ela e não parte para... Quando é um tom, mesmo uma mentira, mas um tom respeitoso na crítica, a gente tem como método responder, né? E tentar esclarecer o que porventura pode, de fato, não ser apenas uma mentira, como pode ser um problema de interpretação, né? Então isso a gente tem esse cuidado. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente da onde vem a crítica. Então, você clica no perfil, vê qual é o perfil, esse perfil tem seguidores, ele é de fato um fake, ou ele é um perfil que existe, que interage e que produz e que tem seguidores, né? Se esse perfil for verdadeiro e o tom da crítica, mesmo dura que seja, ou até sendo em verdade, mas ele for respeitoso, a prática é responder a ele, né? Esclarecer a dúvida ou até a mentira. Se repetir insistindo, aí tem que eliminar, não tem outro jeito, né? Agora, como falei, se a justiça for ágil, a gente consegue combater isso em tempo. Nós teremos que estar assim muito atento. Com certeza os advogados trabalharão muito nesse processo eleitoral agora para a gente minimizar, né? Minimizar o impacto dessas notícias sobre as campanhas, né? Agora, a gente também tem que separar a notícia inventada daquela notícia que parece real e que muitas vezes não é real. Inclusive, muitas vezes isso acontece na mídia. Muitas vezes uma linha de texto de um título ou do lead ali na segunda linha tendenciosa também gera um fato que não é real. Vocês viram no debate agora, a semana que passou, semanas passadas aí, um deputado levantou a questão da Ursal, né, um candidato a presidente. E a pessoa que criou a sigla Ursal, ela explicou que há 3 anos atrás, num debate, ela inventou, brincando isso no artigo, né, União das Republiquetas Sul-Americanas. Minha amiga, né? Maria Lúcia Barbosa, exatamente, que é professora da universidade. Muito respeitável. Uma caneta muito forte, a professora Maria Lúcia, realmente ela que criou essa sigla.
Então você vê uma brincadeira, né, de uma excelente pesquisadora e debatedora, retirada de um contexto por uma autoridade, né, cria um fato que não é real. Então é bastante complexo. Aí, só para a produção, eu queria remeter a pergunta feita ao Raul anteriormente, né, eu não lembro o seu nome, mas a questão se é correto o Estado regulamentar. É um risco, o nosso maior risco é tentar regulamentar e criar censura. Essa fronteira tênue, né, entre aquilo que tem que ser combatido e aquilo que pode ser censura é o nosso maior perigo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com uma legislação para o assunto. Muito bem, deputado, obrigado. Seu próximo. Olá, meu nome é Lucas, eu sou do Rio e eu curso Direito. Boa tarde, deputado. Eu gostaria de fazer minha pergunta para o deputado Pancera. Deputado, até complementando a pergunta do meu amigo Ulisses, nós temos ouvido que o candidato do PT será o Lula. É isso que nos tem sido passado pela mídia. Gostaria até de saber da opinião do senhor. Mas nós sabemos, como muitos aqui estudantes de Direito, que o Lula ele seria inelegível por 2 motivos. Primeiro, porque ele não passa na lei da ficha limpa, porque ele foi condenado por um colegiado em segunda instância. E segundo, porque ele está preso, então ele não poderia ser eleito. O senhor considera que essa forma é uma forma de fake news, já que a maior parte da nossa população não tem esse conhecimento jurídico e não sabe que o Lula é inelegível? Também gostaria da opinião do deputado Luiz. Bom, é uma forma de disputa política. Nós temos uma interpretação do processo jurídico que envolveu a condenação do Lula, que é diferente, né? Nós temos uma avaliação que o Lula é um preso político porque o processo ele está eivado de falha. Isso é outro assunto, né? Daí, nós vamos para o segundo assunto. Como é que você retira de um processo eleitoral o principal líder dessa pesquisa, né? Como é que você legitima um processo eleitoral onde a política, o sistema político é tão questionado e o líder das pesquisas está fora do processo eleitoral, dentro de um processo de condenação pelo tal de triplex, né, que é tão frágil o processo de prova, de construção de provas. É nesse sentido, a agilidade com que o processo tramitou esse contexto todo. Agora, nós vamos aguardar o posicionamento do TSE, que é a lei, que é a principal instância da Justiça Eleitoral. Em algum momento o TSE vai se posicionar e nós saberemos aí, a partir daí, tomar uma posição em relação à campanha. Deputado, ele pediu sua opinião também. Não chega a ser um fake news, mas é o uso de uma imagem que eles construíram em cima de um líder de um partido que tem braço sindical, tem braço paramilitar, que tem braço intelectual e tem braço na igreja ainda. Então, eles, ao invés de ter muitos líderes, tiveram um líder só, né? Que é, um caso, o Lula. Agora, a questão do país é a justiça. É um poder, né, independente e que já decidiu sobre ele. Ele é inelegível, né? Goste ou não goste da decisão, né? A decisão da justiça é para ser acatada. Agora, o que o PT está fazendo, do meu ponto de vista? Usando da fama dele, da imagem dele, para poder buscar os seus 20%, 30% do eleitorado e transferir isto para o próximo nome, que é o candidato deles, que é o Haddad. Então, é uma jogada política, né? Para mim, é uma jogada política, porque o processo eleitoral, você tem os partidos, né, que são parte da sociedade, e cada um faz a sua luta, a sua maneira. O que fica evidente é que é um problema porque o PT é muito orgânico, muito organizado, né? Muito orgânico. Quer dizer que está diminuindo, mas é muito orgânico. Diferente dos outros partidos, né? Se algum membro do meu partido cometeu alguma irregularidade, alguma imprudência, algum crime, ele que pague. Eu não vou morrer com ele abraçado, tipo Jim Jones, não. Ele que pague, ou se não tiver que pagar, ele que busque, né, se defender na justiça. O senhor não considera que seja fake news? Eu acho que é uma forma política, né, de poder sobreviver o partido e fazer bancada grande, e etc. Porque é evidente
que o processo ele vai do político ao econômico e ao ético. No campo do político é o que nós estamos conversando. No campo econômico é que a economia foi arrebentada e tem que recuperar. E a cada vez que o país, como foi no governo Figueiredo, quebrou o país, o Figueiredo, caiu os militares. Depois veio a abertura, capengando, veio o Collor, quebrou o país, veio o impeachment. E aí a Dilma quebrou o país, veio o impeachment. Então, o processo é político, o processo é econômico, ele é um pouco de tudo. Né? É um pouco ético, um pouco econômico e um pouco político. Deputado, eu preciso interromper. Eu já tinha terminado o raciocínio, na verdade. Né? O debate está ótimo, gente, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo e já volta com a Ocupação, que hoje trata das fake news. Te vejo já. Olá, estamos de volta com o Ocupação. O tema de hoje, mais do que importante, é fake news. E estamos aqui com alunos do Brasil inteiro que participam do estágio visita e com os deputados Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Então vamos à próxima pergunta aqui na plateia. Quem vai falar comigo? Lá em cima, por favor. Boa tarde, eu sou Narli, do Paraná. Eu percebo o seguinte, eu acho que a fake news está posta. Então não seria mais produtivo que se buscasse conscientizar o eleitor, que é o maior interessado em democracia, para que ele mesmo seja fiscal e ajude a manter a democracia evitando a fake news? Posso direcionar aqui para o deputado Pancera, que o deputado Raul foi o último a falar? Por favor, deputado. Bom, o mundo ideal era esse, né? É que o eleitor tenha consciência do seu papel preponderante nesse processo. Que na medida em que ele reproduz aquilo que não é real, ele prejudica ele mesmo, porque cria uma nuvem, né, entre a verdade e a mentira, e que, no limite, vai atrapalhar até ele fazer a escolha política do qual ele precisa fazer para o melhor para o seu país, o seu Estado, né? Mas o grande problema exatamente é que as pessoas recebem, né, e reproduzem sem um processo de raciocínio mínimo para distinguir, pô, isso aqui é grande demais, isso aqui é fantasioso demais para ser verdade, deixa eu dar uma checada. Né? Então esse é o grande problema. Agora, a melhor forma de combater é a educação. Não tem outro jeito. Educação e consciência. É a melhor forma. E verdade, transparência. Né? Obrigado, deputado. Se for breve, muito sim, boa deputado, essa pergunta dela, porque você tem 45 dias, cada candidato, cada partido, com seus candidatos a deputados estaduais, federais, senadores e governadores e presidente da República, para estabelecer a sua verdade. O grande problema é que o Brasil, os dados estatísticos são muito precários, são difíceis de serem acessados. E uma parte porque as ferramentas são muito duras de você obter informações fidedignas dos acontecimentos passados do Brasil, para você cotejar, né? Mas já temos elementos suficientes para que a população, nesta eleição, evolua mais. Então, eu entendo que realmente a minha verdade, a tua verdade, tem que ser tirada a limpo. Quem está com a razão? Onde está a verdade? É o esclarecimento, banco de dados, informações. Hoje o Dr. Google está muito amplo, claro, né, não se pode basear só ali, mas temos hoje outros meios, como o próprio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Gazeta do Povo do Paraná, Folha de Londrina e outros meios de comunicação estão ajudando a eliminar os fake news. Obrigado, deputado. Vamos voltar aqui para o palco. A próxima pergunta é sua. Meu nome é Bernardo, eu sou do Espírito Santo, de Guarapari. Gostaria de cumprimentar os dois deputados em nome da Câmara pelo programa Estágio Visita, está sendo uma experiência incrível. Deputados, a respeito do tema proposto, a gente sabe que a fake news está aí, está posta, não tem como modificá-la. Ok. E como fazer um pouco para minimizar isso? Acreditam os senhores que através da interação tete a tete, na internet, cada vez mais estarem assíduos nas redes sociais, minimiza um pouco os impactos das fake news? Eu preciso direcionar para quem? Deputado Pancera? Pancera, por favor. Tá certo. Não, eu acho que nós estamos aprendendo já. As iniciativas dos órgãos de imprensa de criar programas de esclarecimento, todos os grandes órgãos de imprensa já estão fazendo um programa de checagem, contratando agências de checagem. Isso é muito bom.
Quando a Justiça Eleitoral diz nós teremos um conjunto de regulamento para atuar rapidamente sobre isso. Isso é muito bom. Quando a gente abre debate amplamente, como nesse programa, é mais um passo importante. Então, eu tenho a sensação que nós estamos no caminho certo para combater isso. Os mais antigos, eu não vou falar de todos vocês, quando surgiu a internet, tinha uma coisa chamada spam. Os spams eram um problemaço para acessar a internet. E com o tempo, a própria tecnologia foi criando formas de eliminar o problema, a questão dos spams. Hoje, obviamente, os e-mails já não têm mais tanta relevância, mas os spams é uma questão que se resolveu. Eu acredito que a questão do fake news também, né, o Zap, por exemplo, o WhatsApp agora colocou, quando você redireciona uma mensagem, ele já diz quem encaminhou a mensagem. Ou seja, ele já cria uma vinculação e uma responsabilidade por quem reproduz a mensagem. Então, acho que essas questões eu acho que nós vamos criando a tecnologia que criou o ambiente para a expansão das fake news também dará para a gente a solução para resolver isso. Mas a consciência das pessoas e o debate que a sociedade está assumindo. Obrigado, deputado. Vamos aqui à próxima pergunta. Você, por favor. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou do Rio de Janeiro. A gente sabe que as fake news são como um vírus e o meio pelo qual elas se espalham são as redes sociais. Vossa Excelência, agora há pouco, falou que tem projetos em tramitação em relação a esse tema. O senhor acha mesmo que uma lei realmente pode combater as fake news e até que ponto? Ou se o melhor remédio realmente é a informação e a educação da população? Deputado Raul, por favor. Sem dúvida, né? A educação sempre é melhor. Mas nós estamos num processo civilizatório ainda, né? Então a educação brasileira vai gradativamente melhorando, né, na medida que tenhamos um avanço do tempo. Porque o que nós temos hoje é o produto da nossa sociedade. Aqui não tem nem mocinho nem bandido. Todos nós chegamos até aqui porque chegamos e os problemas que tem, né, que existem no Brasil. Então, na verdade, o que eu posso dizer para você é que o processo de transparência, o processo de controle, ele precisa ser exercido pela sociedade. Então, eu tenho um observatório de contas no município de Londrina, que é a minha cidade, de Cambé, que é a minha cidade. Não, ele está restrito ao orçamento municipal. Não. Todas as despesas da União, Estado e Município acontecem no município. E ninguém quer saber de controlar a conta do Estado e do município. Não só as contas. Onde há um ordenador de despesa, uma ONG, onde há alguma instituição filantrópica, é uma instituição a ser fiscalizada em cada momento. Outra questão são os bancos de dados, o IBGE, o IPEA, outros órgãos que têm que ter na ponta da língua fácil, de acessibilidade fácil, as informações comparativas. Você pode ir na Europa, nos Estados Unidos, eles têm tudo, estatística com eles. Aqui, ninguém tem estatística de nada. Pega o salário mínimo. Eu controlo o salário mínimo desde 1994, quando mudou a moeda. Então, você tem um programa de melhoria do salário mínimo desde aquela época. Aí vem, o salário mínimo é isso. Não é verdade. Você tem um crescimento, uma evolução do salário mínimo no Brasil, né? Estatística. Estou só dando um exemplo que há muita mentira, muita inverdade e meia-verdade em tudo isso. Obrigado, deputado. Próxima pergunta aqui na plateia, por favor. Olá, deputados. Meu nome é Patrick, sou natural do Rio Grande do Sul e curso Relações Internacionais. A minha pergunta pode ser na sequência, direcionada ao deputado Celso. Todos nós sabemos que o nosso sistema legislativo necessita se antecipar aos problemas da nossa sociedade. Desculpa. Quais os desafios do nosso Congresso para ir em busca desses temas que são tão atuais e que influenciam diretamente na nossa política, justamente para se antecipar esses problemas, como as fake news, por exemplo? Obrigado. Bom, o Congresso já aprovou anteriormente o Marco Civil da Internet, que foi um grande avanço. Agora aprovou a Lei de Sigilo de Dados. Isso tem um impacto muito grande, ela vai demorar para funcionar plenamente, mas ela tem uma relevância muito grande para a internet. Eu sou relator de todos os projetos de fake news aqui na Câmara. Eles foram todos apensados a um projeto do deputado Raul
que estava comigo, então puxou tudo para mim as relatorias. É o mais antigo, né? E eu participei de diversos seminários, inclusive internacionais. Eu andei bem pelo Brasil, ouvindo, fazendo esse debate, ouvi as plataformas, as sociedades de proteção de crédito, de defesa do consumidor. A gente rodou bastante. O que não está claro, isso que é importante, é se nós temos que ter uma lei geral organizando essa questão, ou se é melhor aguardar um pouquinho. Por exemplo, dos 12 projetos que tramitam na Câmara, que estão apensados ao projeto do deputado Raul, tem lá projeto tipificando a fake news como crime de calúnia, infâmia, difamação, né? Tem projetos em que sugere o enquadramento como esse crime, aumentando a pena em 50%, ou seja, ao invés de ser 36 meses, iria mais 50%, então seria para mais 18 meses, 54 meses, né? Só para você entender. Tem outras que propõem multa sobre as plataformas, ou sobre o provedor, ou sobre quem criou, né? Então, as tentativas são inúmeras. Só que nesse debate que nós estamos fazendo hoje com vocês aqui, mas ao longo desses meses que eu tenho feito e participado de inúmeros deles, é que nós, de fato, para não ficar no risco de criar uma forma de censura, temos que observar e a gente tentar, após o processo eleitoral, ver efetivamente qual o impacto que isso teve na realidade brasileira e, a partir daí, a gente tentar encontrar uma saída, ou uma lei geral, ou uma tipificação, ou enquadramento em algum código, em alguma dos artigos do Código Penal, Código Civil, enfim, a gente vê como conduz essa questão. Obrigado, deputado. Próxima pergunta aqui na plateia, por favor. Oi, deputados. Eu sou a Sofia, estudo psicologia em São Paulo. Queria perguntar para o deputado Raul sobre essa questão da linha tênue entre a censura e essa questão de realmente ir atrás da verdade. Porque ao mesmo tempo em que a gente busca lutar contra fake news e tudo mais, acho que todo mundo também tem medo do Ministério da Verdade ser colocado, né? Por favor, deputado. Muito bem, prazer receber a sua pergunta. O direito de expressão, o direito de ir e vir, isso é a consagração da democracia no mundo. A humanidade viveu sob imperadores cruéis, as ditaduras no tempo moderno, depois das repúblicas, etc. Então, o que nós temos que preservar, os nossos direitos individuais, desde que não afete o direito coletivo, do interesse público, né? Então, por isso que o processo parlamentar, né, na Câmara dos Deputados e na Câmara Revisora, o Senado, tem que ser, nesta matéria, longo. O projeto de lei de sigilos de dados, quantos anos tramitou nas duas casas? Por muitos anos. Então, no caso da proibição de publicidade para a infância e adolescência, na TV brasileira, que influencia mesmo, né, uma criança com conflito de ter poder. Imagine uma criança, uma propaganda de milicinha ou de um telefone que a criança não pode comprar. Quando ela chegar a uma certa idade, ela vai buscar aquilo que ela teve proibido. Então, nós não aprovamos a lei, mas já temos uma resolução do CONANDA, já temos uma conscientização das grandes empresas. Então, nós, nessa linha tênue, nós temos que defender o direito, né? O direito individual que tem as pessoas. Então, mas é muito tênue mesmo, né? E há aqueles que defendem, não, mas é o direito do Estado. Não é não. Nós temos que defender sempre a sociedade democrática, show ditadura de direita, de esquerda, de centro. Nós queremos a democracia, né, que ainda é a menos ruim de todos os sistemas do mundo. Então, é preciso aperfeiçoar a democracia, a cidadania e a educação que vai fazer isto, né? Não a educação que faz tendência na formação do aluno. Nós temos que fazer a educação universal, para que a criança decide. Ela tem que defender
né, os princípios basilares da humanidade, né, da liberdade, da democracia, da verdade, do meio ambiente. São dados que devem ser consolidados na formação do cidadão e da cidadã brasileira. Obrigado, deputado. Próxima pergunta aqui na plateia também, por favor. Seu nome? Matias, sou de Teresina, no Piauí, e curso Ciência Política. A minha pergunta é direcionada ao deputado Celso, mas mudando um pouco do debate aqui, ainda no tema sobre fake news, eu queria saber um relato dos dois. Se aconteceu, se vocês já foram vítimas de fake news, essa é a primeira pergunta, é bem básica, para a gente ir para um debate mais pessoal. E a segunda é a opinião de vocês dois sobre, no caso essa segunda pode ser mais para o deputado Celso, sobre essa questão de uma interação mais alinhada entre o Congresso, entre a instituição brasileira, o governo brasileiro e entre as redes sociais no estilo de verificação federal, porque a gente sabe que o Instagram, o Twitter e o Instagram, Twitter e o Facebook, eles têm sistemas de verificação, mas que tal que a gente aplicasse, o que você acha que se a gente aplicasse uma verificação federal e uma conscientização consecutiva da população para a gente só compartilhar notícias com essa verificação federal? Por favor, deputado. É difícil essa questão da verificação. No processo de construção do relatório final da lei de dados, sigilo de dados, a lei tramitou 6 anos aqui, mas nós ficamos 1 ano e meio com a comissão especial instalada e promovendo o debate. Foi muito interessante. A gente conheceu muitos pontos de vista, assim, da Federação dos Bancos, das associações de defesa do consumidor, das sociedades científicas, da sociedade civil que se organiza em defesa da liberdade da internet. Então a gente vê que, por mais que tenha um caminho comum, um objetivo comum, as formas de chegar, de ver como se chega, são muito diferentes. E não foi fácil construir um relatório final que fosse a contento de todos esses setores. Assim, vamos tirar uma coisa consensual, né? Então você imagina dentro do Congresso, com todas as divergências, as visões diferentes de mundo, como é que se constrói uma lei com esse nível de complexidade. Por isso que ela tem que ser um debate longo. Você tem que ir amadurecendo o processo, decantando aquilo que, de fato, tem que ficar no debate, aquilo que está morrendo no caminho, está se assentando e deixando de existir, né? Ver aquilo que, de fato, são software que permite que faça isso e o que é realmente a internet vai manter como perene, ou seja, para o resto dos tempos com a internet funcionando, né? Vocês viram nesses poucos anos que vocês acessem a internet, quantos softwares surgiram e desapareceram nesse período? O que permanece disso? Né? Para que nós não queremos também uma legislação voltada para uma plataforma ou duas, e daqui a 2, 3 anos essa plataforma deixaram de existir, nós temos que fazer uma nova legislação, ou então a legislação vai impedir o surgimento de uma outra plataforma mais dinâmica e melhor de trabalhar. Então essa questão é que nos guia no debate. Tu vê como é complexo a gente avançar nessa coisa. E aí criar uma verificação federal é muito difícil. O que nós criamos na Lei de Sigilo de Dados foi uma autoridade nacional. A autoridade nacional, ao exemplo que tem a União Europeia, ela vai analisar a aplicação das leis, a utilização da internet e regulamentar, como tem o CONAR, que regulamenta as propagandas, entendeu? Ou seja, para você não ter só que fazer leis, é você ter uma autoridade que analisa, que reúna a sociedade e também regulamente o uso desses equipamentos, né? Eu vou caminhar aqui à frente, porque a gente está quase chegando ao fim do programa, mas eu quero abrir espaço para mais perguntas. Você, por favor? Meu nome é Natan, eu sou de Araraquara e estudo Direito. Minha pergunta é para o deputado Pancera. Gostaria de saber, o senhor, sendo um dos maiores ativistas aqui na Câmara contra a fake news, concorda com a posição adotada pelo seu partido em não assinar o acordo do TSE para combater as fake news nessas eleições? Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós, aqui, eu fui contra que o líder do partido, eu pedi para ele retirar a assinatura dele da urgência do projeto do debate de fake news aqui na Câmara. Eu acho ainda que falta amadurecer o processo. E o risco de derivar para a censura é muito forte, porque há um fundamentalismo na internet muito forte. E ele, muitas vezes, cria uma onda que não é real. Né? O uso de robôs, por exemplo, é uma coisa gigante hoje. Então, nem sempre
aquilo que você vê sendo replicado e sendo curtido é o que as pessoas estão assistindo, porque há muita, vamos dizer assim, há muita distorção em função do uso de robôs. Então, o que nós pedimos é o seguinte: o TSE tem que ter agilidade, mas ele tem que ter particularmente uma regulamentação de como ele vai aplicar essa questão, para que nós não tenhamos tendenciamento na decisão de o que é, o que não é. Por exemplo, vou ficar claramente, recentemente a principal plataforma social tirou um conjunto de páginas do ar. Né? Tirou um conjunto de páginas. Essas páginas tinham um foco claro, ideológico. Né? E, obviamente, esse setor se sentiu prejudicado. E o outro setor, que estava no outro espectro ideológico, se sentiu bem com isso. Né? Então, é esse risco de você ter no processo eleitoral, né, uma decisão precipitada e que pode, vamos dizer assim, reduzir o debate eleitoral. Por isso que a gente tomou muito cuidado com esse acordo do TSE em relação aos fake news. O que nós estamos pedindo ao TSE é uma regulamentação clara. Qual é a regulamentação? Aí sim nós vamos para a assinatura. Obrigado, deputado. Próxima pergunta, você, por favor. Eu sou... Seu nome? Meu nome é Alan, eu sou do curso de Direito, Universidade Positivo, lá em Curitiba, Paraná. E a minha pergunta vai para os dois senhores, a respeito do que nós percebemos ser uma crítica de grupos específicos, de ideologias específicas, que muitas vezes esse suposto combate à fake news acaba se tornando também uma ferramenta de determinados grupos ideológicos estabelecidos para retirar de circulação as informações dos grupos antagônicos a eles, ou seja, também mantendo a preocupação em garantir a verdade, mas também tentando evitar a censura desses grupos, algumas vezes minoritários ou de certa forma até impopulares, ou enfim. Quais seriam as medidas que os senhores achariam necessárias para que, como os colegas já trouxeram, não seja criado um Ministério da Verdade e a gente crie o que é verdade e o que não é? O diretor aqui me pediu para, se possível, os dois comentarem 1 minuto para cada um, por favor. Bom, eu acredito que já temos uma disseminação do conhecimento muito grande sobre o fake news no Brasil. Os meios estão sendo providos de combate ao fake news. O próprio Facebook contratou centenas de pessoas para poder ajudar no controle, além do controle, né, que o TSE vai exercer e de outros controles que nós estamos tendo. O que nós temos que acabar com grandes mentiras, tipo as mentiras nazistas. Vai acabar com o 13º. Um partido joga contra o outro. Essa é a maior mentira nas últimas 6 eleições no Brasil. E ninguém pode acabar com o 13º, porque ele é um dos 34 dispositivos constitucionais consagrados, são os direitos dos trabalhadores na Constituição brasileira. Isso é um fake news que roda de eleição em eleição, porque é uma grande mentira que atinge toda a população. Então, é a hora da verdade nessa eleição, e que deve ser punido, né? Punido, até com a perda de candidatura, quem insistir nesse tipo de mentira dessa natureza. Eu tive que explicar milhares de vezes isso, que era uma mentira, fiz até um livro, né? E é uma mentira. Então, quantas mentiras vão surgir, né, nessa eleição? Por isso que esse é um processo evolutivo, civilizatório. O Brasil precisa aprender, e nós estamos aprendendo, e acredito que vamos vencer. O próprio Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, mais desenvolvida e próspera do mundo, foi vítima de fake news na última eleição que elegeu o Trump. Deputado, Estou contemplado. Já está contemplado com a resposta? Para a gente fazer mais uma pergunta aí, estou contemplado. Tem alguém que possa... Qual é o próximo? Aqui, parece que aqui na plateia nós temos uma última pergunta. Precisamos ser rápidos mesmo. Primeiramente, saudar os deputados. Te deu esse privilégio, vamos lá. Me chamo Antônio, sou do Rio de Janeiro e estudando Direito pelo IBMEC. Recentemente, dezenas de páginas do Facebook, elas foram deletadas sob o argumento de que estariam propagando as notícias falsas, tais como o MBL. E os administradores dessas páginas estavam sob o argumento de que sua liberdade de expressão estava sendo cerceada e que eles estavam sofrendo censura.
Eu queria saber dos senhores se os senhores concordam com isso, se não, essa dicotomia entre censura e essa divulgação de supostas notícias falsas. Nesse caso, o deputado Pancera, que foi quem abriu a pergunta. Eu já fui vítima deles, já, né? E nem por isso... tem horas que eu nem respondo. Eu dou uma olhadinha, vejo de onde vem a origem, eu não respondo. Se for ofensiva, muito ofensiva pessoalmente, muito subjetivo, eu apago, né? Agora, eu tenho a impressão que foi, vamos dizer assim, serviu como exemplo, né? Olha aqui, quem criar rede de forma ilegal e de propagação de informações que não são reais, tem o risco de serem excluídas. Porque senão a própria justiça aciona a plataforma e pede para ela retirar. Eu não estou aqui fazendo o juízo de valores daquilo que eles falavam. O fato é que era uma rede grande e que propagava as coisas efetivamente, né? Então, muitas vezes, morde e sente o próprio veneno, né? Nesse sentido que eu falo. Então, é um exemplo não só para aquele espectro político, não, para qualquer espectro político. Eu vou avançar um segundo aqui. Claro, o seguinte, tinha a eleição de 2016 no Rio de Janeiro. 3 candidatos a prefeito com o mesmo aspecto político. E eles tinham uma bolha que cada notícia deles replicava 100 e poucas mil vezes, tinham curtidas. E eu comecei nas minhas madrugadas de insônia a dar uma olhadinha em quem estava curtindo e eu encontrava sempre as mesmas curtidas das mesmas pessoas. E eu falei para os 3 candidatos, olha, vocês estão falando consigo mesmo. Vocês criaram uma bolha que está dando uma sensação grande e o resultado eleitoral foi esse mesmo, demonstrou isso mesmo. Mas depois disso, o Globo fez um estudo e mostrou que tinham 2 grandes bolhas na eleição do Rio de Janeiro, com 2 blocos ideológicos falando consigo mesmo na internet. Então, por isso que eu digo assim, eu não me assusto com isso. Eu tenho a minha rede, eu trabalho com ela, eu atendo bem. Quando a mentira é muito grande, né, eu já nem respondo, né, e vou acompanhando, porque eu sei que, apesar de tudo que se fala, né, o brasileiro, o eleitor brasileiro, ele é resiliente, ele sabe tomar uma porrada, vergar, não quebra e volta, e analisa a realidade e vota de acordo com a consciência dele. Agora, eu avançaria mais. Mais importante que uma lei de fake news, para mim, é acabar com o voto obrigatório. Eu acho isso muito mais importante que acabar com botar uma lei de fake news. O voto facultativo resolveria um bocado de problema, porque aí vota quem se sente consciente e quem tem motivação para votar. O deputado já até nos sugeriu um tema para um próximo programa aqui, né? Aliás, esperamos recebê-lo. Mas aqui. o voto que tem que ser é o distrital. Porque aí agora nós já temos tema para mais 2 programas. Tem que ser o distrital. A Todas as democracias do modalidade. mundo foram assentadas em cima do voto distrital. Porque é o distrito que você cuida dele, na saúde, na tristeza, na alegria, na doença e etc. Então, é o distrito. Nós estamos longe do distrito, estamos longe de uma boa representação política. Aí pode diminuir custo, diminui o fake news, diminui tudo. Se você está no teu distrito, divide o Paraná em 30 distritos, 30 deputados, eu vou ter o meu distrito de 400 mil pessoas. Deputado, os 2 deputados, aliás, já nos deram pautas aqui, já nos sugeriram nos próximos programas. Aliás, eu conto com a presença de vocês nesses 2 próximos assuntos, quando eles houverem e tudo mais. Só depois da eleição, né? Só depois da eleição, tudo bem. Agora só vai correr atrás. Eu corri o Brasil inteiro para fazer palestra da reforma tributária, que é o tema central que eu estou cuidando hoje. Né? Fui em 23 estados. Eu preciso terminar aqui, né, deputado. E deixei de cuidar da base, agora tem que cuidar da base. Boa sorte, deputados, muito obrigado. Gente, vocês viram aqui, né? Infelizmente a gente tem que acabar o programa, porque o tempo terminou, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a todos, os estudantes, aos deputados que participaram do nosso programa, e especialmente a você, que acompanhou e participou aí de casa. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o Estágio Visita e, quem sabe, você não vem participar aqui, no estúdio, do próximo Ocupação. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara, que fazem o Estágio Visita. A gente se vê no próximo programa, hein? Tchau!